No começo da semana, né, Zé Roberto? Foi anteontem, né? Nós fizemos aqui discutimos aqui a questão do Atlético, não se entender com a federação para transmitir o campeonato e tal. E aí o José Roberto Silva fez um comentário usando a seguinte palavra, que o Adson Batista estaria fazendo molecagem por não mandar ou não ir ele lá na reunião da federação. Seria basicamente isso. E hoje, numa entrevista que fiz com o Adson lá na Rádio Sagres, ele citou isso na entrevista lá e, como foi dito aqui pelo comentarista José Roberto Silva, o direito de resposta do Adson será concedido aqui no PUC TV Esportes. E são duas partes da entrevista. A primeira delas, o Adson, com o seu direito de resposta, fala sobre o que disse o José Roberto Silva. O Zé Roberto conhece a gente, né? Tem hora que ele tem umas opiniões que não dá para entender, né? Ele me conhece há 200 anos, sabe que eu não sou moleque, eu não faço molecagem, eu estou aqui defendendo uma causa, defendendo o Atlético. Nós temos que pagar conta por mês, né? O valor do contrato é muito pequeno, né? A gente aqui é muito sobrecarregado, né? E foi um conselheiro nosso lá representar para ouvir o que estava acontecendo. É evidente que eu não sou dono do clube, a gente vai discutir isso aqui com o conselho, né? Mas a nossa visão é porque é um valor muito irrisório, sabe? Já está criando um clima que o Atlético quer boicotar o campeonato, o Atlético quer isso, não quer nada. O Atlético quer confronto com ninguém. O Atlético quer defender seus interesses, quer ser respeitado, vai respeitar todo mundo, ninguém quer tumultuar nada, né? O problema é que nós precisamos que as pessoas entendam que nós temos os nossos conceitos, né? O clube custa muito caro. Você colocar um Atlético por mês aqui, uma folha de pagamento, comissão e jogadores, fica 500, 600 mil. 600 era no brasileiro, mas vai ficar por aí. Aí um campeonato todo custar 200 e poucos mil, já era 450, já era pouco. Então, mostra desinteresse. Eu acho que, querendo ou não, nós temos nosso valor, né? Vamos pensar, avaliar friamente. Nunca ninguém veio conversar com a gente, da Globo, sobre isso, né? Discutir. É uns negócios que manda para lá, que se quiser bem, não quiser, amém. Então, a gente espera um diálogo, uma situação mais organizada. Não adianta marcar reunião, porque isso tem que ser individual, essas negociações. Se está bom para o Vila, está bom para o Goiás, está bom para o Aparecidense, tem que estar bom para o Atlético. Nós temos o nosso valor. Não é que a gente quer ser mais que ninguém. O problema é que nós temos contas para pagar no final do mês. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Você quer falar alguma coisa, Roberto? Quero. O Adson foi o que eu disse aqui. O Atlético, de verdade, o Atlético, coisa séria. Não a pessoa que foi lá, que nunca representou o Atlético em algo importante, como é importante. O Adson disse aí que é importante, o contrato. Então, o Adson, ele tinha que ter ido à reunião, foi o que eu disse aqui, representar o Atlético e falar tudo isso que ele falou. Ele não tinha que falar nada disso aí pra gente. Ele tinha que ter ido àquela reunião, sentado, com essa calma, essa leveza, essa tranquilidade. Ele tinha que ter falado isso tudo para o presidente da federação, que não é em reunião, que é individual, que ele quer receber o povo da Globo lá, que está muito pouco o valor e tal. Ele tinha que ter falado tudo isso lá na reunião. Agora, não vai na reunião, eu tenho que dar opinião aqui, né? Felizmente, eu ainda tenho esse canal aqui para dar opinião. Recebo para isso e dei a minha opinião. E eu acho que o Adson acabou de mostrar que a minha opinião é a correta. Ele tinha que ter ido lá e falado tudo isso aí. Agora o André Pita, para saber o que o Atlético pensa, ele tem que assistir o nosso programa. Ainda bem, né, que tem a gente aqui. E nessa entrevista eu perguntei para o Adson sobre o fato dele virar presidente. Amanhã é a aclamação, à noite lá no CT, e ele respondeu assim. Não muda nada, Pasqueta. Eu vivo o clube 24 horas, você está aqui hoje no clube, está todo mundo de férias, eu estou aqui trabalhando. Porque eu sei que se eu não trabalhar agora, eu não tenho time para colocar aqui no começo do ano. Então, é minha função, eu gosto do que eu faço, e sou o mesmo Adson. Lógico que eu quero evoluir, melhorar, mas um trabalho que eu sempre desempenhei aqui e não vejo mudança nenhuma. Acho que até ganha o clube, porque o clube precisa de um presidente presente. E muitas pessoas, às vezes,
Acho que o futebol é feito de fim de semana, de um momentinho para assinar um documento. Não funciona assim. O clube é uma empresa, é uma organização que tem um tamanho considerável e precisa da gente presente a todo momento. Você será um presidente remunerado? Não, eu não posso, né? É por questão estatutária, eu me preparei para isso. Então, nesse momento, a gente não está contando com isso. Você vai contratar um diretor de futebol? Não, a princípio não há necessidade. Eu não quero que ninguém fique em beira de campo aí fazendo de conta. Nosso trabalho aqui é enxuto. Se for preciso, eu vou daqui a pouco sempre inteirar o Maurinho para ele estar aqui evoluindo, crescendo com a gente. O Murtosa vai estar também mais próximo aos jogadores, né? Então a gente vai aqui organizando. Se houver necessidade, a gente vai avaliar. A princípio, eu não vejo necessidade disso. Evandro, o Adson não terá remuneração, mas particularmente, assim, antes que você opine, deveria. Fica lá o dia inteiro trabalhando. Se tiver, de que ele vai sobreviver? Ele disse que se preparou, né? Não sei. Eu não quis entrar em detalhes. Não sei a situação financeira, mas agora ele falou assim, eu fico 24 horas por dia aqui. Então é justo que ele tenha um salário. E qual nada demais. Ninguém vai reclamar porque o Adson não tem salário no Atlético. Ele tem que ter. O problema é que a documentação lá, as normas do Atlético não permitem. Mudem. Então encontre uma maneira, porque ele não vai trabalhar de graça. E você acha que ele vai ficar o tempo inteiro lá no Atlético? Ele chega lá cedo e vai embora à noite. De graça? Pois é, ele se propôs a isso. Mas eu estou falando assim, se porventura ele recebesse alguma coisa, acho que seria normal. Não, claro, eu não estou duvidando da palavra dele. Claro. O estatuto não permite ter, não tem. Mas tem que criar uma maneira, um mecanismo para ele ter o salário dele, o que é justo, absolutamente justo. Lá no Goiás já receberam, vários receberam. Claro. Raimundo recebeu, Pedro Goulart recebeu. Hoje não mais. Não mais, mas o cara que fica lá o dia inteiro respondendo pelo presidente, recebe, que é o Arley. Arley é assessor dele. E o outro que toma conta de todo o administrativo também recebe, e outra coisa, Paulo Lopes. Outra coisa, qualquer salário que fizer para o Adson será pouco. No Vila Nova? Porque ele manda mesmo lá no Atlético, ele é que faz tudo, ele zela desse patrimônio do Atlético, faz tudo, ele merece. O presidente Esival Martins recebe no Vila Nova também. Claro. Né? Então, lá no Atlético o Adson manda até nos curicacas. Até nas curicacas lá. Olha aqui, pessoal. Aqui não, pode ficar aqui não, passa para lá. Mas lá é muito bem cuidado e esse gramado está até sendo reformado lá no Atlético. 13 anos ele está lá. Tem 13 Chegou anos. lá no final de 2005. 13 anos completos. Chegou chegando devagar, foi fazendo o trabalho dele, chega à presidência do clube. Mas sempre teve o mesmo poder. Não vai alterar muita coisa, ele apenas passa a assumir de direito, né? Porque de fato já era há muito tempo. Mas precisava do diretor de futebol. Você acha que precisa dessa figura? Precisa. Ele disse que pode preparar o Maurinho e que vai prepará-lo para isso, que seja. Que faz um grande... O Maurinho de Ilmas? Não. Da base do Atlético. Maurinho era do Trindade, né? Maurinho era do Trindade, ele que organizou... Mauro Antônio. Ele que organizou a boa categoria de base do Trindade, depois foi para a base do Atlético, e a base do Atlético, claro que não é coincidência, ela passou a disputar as finais. Já ganhou até alguns troféus de campeão. Aliás, o Atlético lá no Acioli tem hoje alojamento, lavanderia, o hotel departamento médico, é muito bom, né? De fisioterapia, refeitório, restaurante, tudo exclusivo para as categorias de base, ótima, né? E um novo vestiário, um vestiário independente. E a meta do Adson, ele me disse que a meta dele é construir o CT da base em Aparecida. O terreno está lá, ele disse que com 7 milhões faz um grande CT para o Atlético. E só mais um detalhe, Zé Alberto. Pois não. Está terminando. O Atlético está para negociar o restante do Luiz Fernando e tem na ponta da agulha para negociar o restante do Fábio Lima, e o Jorginho termina o contrato dele agora lá com o time da Arábia Saudita. O time lá pode exercer o poder de compra. O Adson disse que teve que botar uma multa mais baixa, né, para o Jorginho aceitar aquele relaxamento de contrato. Algo em torno de R$1,5 milhão de reais para o time árabe. De dólares, não é não? De reais. De reais para o time árabe exercer a compra do Jorginho. Mas então, se ele está bem lá, não volta. Mas aí o time tem que comprar o Jorginho lá. E não é 100% não. Porque o Adson disse que não vende 100% do Jorginho. Quer completar? Que essa questão aí do Antônio Acioli, da base, né, a ideia inicial foi do professor Alcides. Começou com ele. E aí depois deram sequência, depois a saída do professor Alcides, que já disse que só volta para o Atlético se for para ser presidente. E quando o Adson não estiver lá. Ele falou isso também? Que ele
ele não se dá bem com o Adson Batista. Vai ser difícil ele ganhar uma eleição lá. Vai. Não sei qual, se pode ter reeleição para presidente lá. Pois é. Tem, né? Tem.